Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida do Teu Filho diante do Senhor. Pedimos a Deus que a palavra, a porção que o Senhor tem separado para a Tua igreja nessa noite, para nossas vidas, venha fluir dos lábios do Teu Filho como rio de água viva. Ajuda, usa-o como instrumento em Tuas mãos. Seja bênção sobre a vida dele, sobre a vida da pastora Daisy, sobre toda a sua casa, sua família, seu ministério, sobre os irmãos de Sulacap, irmãos de Barra do Furado. Pai, no nome de Jesus, usa o Teu Filho conforme a Tua vontade, o Teu querer. Nós abençoamos, cobrimos a vida dele em oração, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Graças e paz, queridos. Amém. Só aumenta um pouquinho só, que minha garganta não está muito... Prometo que eu não vou gritar muito não. Amém? Amém. Como é bom a gente poder ver e fazer parte de uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja que realmente tem a preocupação com o outro. Lógico que nesse processo a gente sempre vai falhar em alguma coisa. A gente não vai conseguir ser 100% nesse processo, né? A gente, nas tentativas, no próprio exercício, a gente vai deixar alguma coisa para trás, alguma coisa vai falhar, alguma coisa não vai funcionar como gostaríamos. Mas o bom de tudo isso é que está funcionando, que existe. Então, quando eu vejo isso, a igreja percebendo, né, da sua utilidade como igreja, não só a igreja adoradora, adoração direta, assim, algo que eu apresento para Deus, mas quando eu faço essa apresentação através da vida do outro, na vida do outro. Então isso é algo assim tremendo, a gente precisa investir mesmo. Eu sei que talvez ainda não esteja engajado ainda nesse entendimento, se coloque mesmo, sabe, seja alguém disponível para Deus, colocando a sua vida e tudo aquilo que Deus tem dado a você para que o reino de Deus seja implantado, seja estabelecido. Amém? Hoje pela manhã, eu tive, engraçado, né? A gente vê assim as coisas de Deus. Um rapaz que eu conheci aqui num café, tomando um café aqui no Valqueire, e eu conheci um rapaz ali sentadinho, eu até contei aqui, a gente batendo um papo ali, tomando um cafezinho pela manhã ali na padaria, e esse negócio foi tão tremendo que hoje o camarada foi almoçar com a esposa, ele mora em Nova Iguaçu, ele foi almoçar com a esposa ali no peixe frito, alguma coisinha, aí me ligou se podia me dar um abraço. Eu falei, pode, estou aqui, né? E aí a gente relembrou algumas coisas. E por quê? Porque aquele encontro, ele foi aquele momento, aquele simples momento de um café, um pãozinho na chapa, um pingadinho ali, digamos assim, que foi. A gente precisa de ver que podemos e somos responsáveis em fazer com que esses momentos sejam relevantes para o reino. Porque a Bíblia diz que tudo é para a glória de Deus. Até o cafezinho, pingadinho com pão na chapa, mano, tem que ser para a glória de Deus. Amém? Então é sermos úteis ao Senhor. E Deus espera isso de mim e de você. E pensando nisso, então hoje pela manhã eu estava compartilhando ainda sobre esse crescer, esse se tornar maduro, voltado para a questão do discipulado, porque se somos discípulos, a gente precisa de ver as implicações que tem para que o nosso ministério possa ir adiante. Então, uma das coisas que nós passaremos nessa terra, por toda a nossa existência, enquanto ainda aqui, eu e você, nós seremos tentados. Eu falei isso aqui no encontro passado, alguma coisa um pouquinho sobre isso, e falei de que ninguém consegue passar por essa vida aqui sem ser tentado. Todos serão tentados, todos os dias nós seremos submetidos a um tipo de tentação. E hoje pela manhã eu falei que Satanás, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, ou seja, tentando fazer o quê? Tragar. A quem? Você. Eu e você, tragar aquele que é do Senhor, aquele que já tem essa informação, aquele que tem um propósito, aquele que tem uma visão realmente das coisas de Deus.
Então ele vai, todo o tempo ele vai trabalhar, ele vai minar, ele vai fazer. E como é que ele faz isso? Quando ele olha para mim e para você, ele não está distante, ele diz que ele está ao redor, ele está bem perto. Pode ter certeza disso. Então ele sabe os meus hábitos, ele sabe os meus horários, ele sabe do que eu gosto, ele sabe das minhas tendências, ele sabe do que eu gosto de ouvir, ele sabe daquilo que eu gosto de ler, daquilo que eu gosto de ver. Opa, ele sabe tudo isso. E a gente precisa fazer uma análise todos os dias, sabe? Com perguntas mesmo, você perguntando para você, quando a gente, pela palavra, detectamos alguma coisa em que somos tentados, só que temos que lembrar que a tentação vem e nós precisamos passar por ela para que aquilo que o Senhor nos confiou possa ser levado adiante. E lógico, uma vida saudável, porque senão... Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas hoje eu quero compartilhar contigo. Abre a tua Bíblia em Neemias capítulo 1, versículos, a partir do 3, Neemias, e depois a gente vai dar uma caminhada rápida aí em algumas coisas. Isso me chamou a atenção, eu quero rapidamente falar dentro desse propósito, porque toda essa preparação, todo esse cuidado que eu e você devemos ter, a Bíblia fala para a gente vigiar e para a gente poder, não dê ocasião ao diabo. Ocasião é oportunidade, é brecha. Não abra a porta, não dê mole para ele, porque ele vai chegar, ele vai colocar, vai sugerir, e de repente a gente vai de ralo depois que, agora, como diz aí, babou, já era. E isso pode nos paralisar, pode nos deixar realmente, sabe, na retaguarda, e aí a gente acaba deixando de avançar. Então, Neemias capítulo 1, versículo 3, diz assim, porque eu só quero fazer essa introdução, que a gente já conhece o texto, conhece essa passagem, e eu quero, até por conta do tempo, e diz assim, e disseram-lhe os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas de fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam por atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite, por esse encontro. Obrigado por essa oportunidade, por esse tempo tão precioso, de que onde os filhos, ó Deus, reunidos na presença do Pai, ó Deus, atentos à voz do Pai, o conselho do Pai, o bom conselho do Pai, ó Deus, filhos dispostos a terem suas vidas, ó Deus, adequadas à vontade do Pai para cumprir a missão que o Pai determinou. Seja conosco, Espírito Santo, nos conduza, Espírito Santo, ajuda-nos a ter o entendimento, a vir à tona, ó Deus, a verdade desta palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, a gente leu só esses versículos, porque é como um ponto de partida. Nós conhecemos o texto e fala de Neemias, um homem que a gente sabe, ele nesse momento da vida dele, da existência dele, da história dele, ele servia o rei, ele estava no local onde ele tinha todo tipo de suprimento, ele era, digamos assim, suprido de tudo que ele precisava, aonde ele estava, mas só que esse camarada, mesmo estando e aonde estava, gozando de todas as benesses do reino, ele tinha algo muito tremendo, algo que ia além dessa condição, que era a implantação, o desejo de alguém que tem em si o reino de Deus, que se permite o reino chegar dentro dela para fazer com que ela queira urgentemente estabelecer o reino.
Então ele tinha essa percepção, assim, algo muito definido, porque dá para a gente entender que quando o texto fala que ele ouviu, ele não viu, ele não foi lá ainda, ele não tinha ido ainda, ele não tinha participado, mas bastou ele ouvir para que dentro dele, esse mecanismo que o reino provoca em todo aquele que se permite, sabe, que tem esses valores do reino, ou seja, ele se incomoda, ele começa a mexer com ele começa a ficar inconformado com aquela situação, e aí ele entende que ele precisa de fazer alguma coisa para mudar aquela situação. E a Bíblia diz que ele se moveu com isso. O restante, que estava ouvindo isso, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Bom, eu coloquei um tema para a gente aí, né? Os irmãos viram no aplicativo, botei inconformados, né? Até depois assim, mas com uma atitude, que tem uma atitude. Ou seja, porque a questão da inconformidade, ou seja, a questão de estarmos inconformados tão somente, ou seja, inconformado é igual o quê? Insatisfeito, descontente, sabe, renitente. Essa condição passa a acontecer quando alguém, diante de um fato, uma fala, uma situação que se apresenta completamente distante daquilo que poderia ser maior, ser melhor, ser bem melhor, ou seja, produtivo, saudável e etc. Lógico, a gente começa a ver uma situação, a gente vê um quadro, e aí quando você olha para aquele quadro, para aquela situação, ou ouve alguma coisa que você ouviu, que você viu, que você participou, e aquilo provoca em você uma reação. E eu creio que esse estado de estar inconformado com aquilo é um movimento gerado pelo próprio Espírito Santo de fazer com que eu e você busquemos forças, condições, disposição para não ficarmos de braços cruzados simplesmente como aquelas pessoas que, por exemplo, quando se deparam, quando se encontram numa situação dessa, num estágio desse, a gente tem dois comportamentos que podem gerar isso em mim e você. O primeiro, pode, ou seja, do inconformismo, pode nos levar a pelo menos duas situações. Primeiro, ficarmos paralisados e apenas questionando sem resposta, ou seja, porque já nos encontramos com... já tomamos essa forma, já nos conformamos com a situação, e essa questão de estarmos conformados com a situação, me parece que a gente hoje ouve muito isso e toda hora somos desafiados a ouvir isso. Não adianta mais falar. Quem é que nunca usou essa expressão? Eu não falo mais. Não adianta mais fazer mais nada, porque não tem... Sabe o que é essa atitude? É a atitude do inconformado, do conformado, melhor dizendo. Mas o inconformado, ele vai além. O inconformado, ele é ativado dele pelo próprio Deus de buscar algo, de fazer alguma coisa. Então, esse primeiro momento, eu posso hoje acontecer. Então, hoje nós estamos vivendo isso, por exemplo, no nosso país, a nossa nação, o jeito como as coisas estão sendo conduzidas, sabe, a maneira de governo, em todos os sentidos, que está sendo apresentado, está sendo uma coisa cruel. Está sendo uma coisa muito distante daquilo que é de Deus. A própria sociedade está se rendendo a isso todo o tempo, hoje, com muito carinho, com muito respeito. Nós estamos vendo aí, presenciando, é só pegar o celular, bota lá TikTok, bota não sei aonde, bota o que for, você vai ver algumas coisas, muita gente falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus, e querendo, sabe, que o Evangelho seja aplicado na vida adequado ao estilo e à vontade dessa ou daquela pessoa, quando na verdade é o contrário. Porque já se conformou com essa informação que está sendo a todo custo e está sendo lançada, e está sendo colocada, costumo dizer, de goela abaixo, e a gente tem que ficar, simplesmente não pode se falar, porque o que está acontecendo é isso. Em outras palavras, estão querendo nos calar. Sempre o inferno tentou calar a boca da igreja, sabe, de impedir a igreja de
de profetizar, de declarar. Por isso que em todo tempo Deus está sempre falando para os seus profetas: abra a tua boca e profetize, abra a tua boca e fale, vai lá e faça. Todo tempo Deus levantando a igreja, movendo a igreja para esse tipo de movimento em que faz. Não a igreja que só observa, não aquela igreja que só olha o quadro caótico, sabe, a situação ruim, o quadro que todo mundo já não tem mais, sabe, esperança nenhuma, mas a igreja, ela, no seu inconformismo, nesse sentido, ela significa que ela não vai se render, ela não vai se permitir ficar com aquela porção, com aquela fala, porque a igreja sabe que a última fala, que a última resposta vem de Deus. Então eu quero viver nessa terra como inconformado, mas por uma causa, não para ficar pelos cantos de uma via do céu chorando, reclamando, e que o sistema, que fulano não faz, que Beltrano, tá, mas é a minha parte. Então eu vou ter que orar. Aí é que diz que ele foi orar, ó, o restante, tal, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, sentei-me e chorei. Ele parou, ele começou, ele se lamentou sim, ele viu a situação caótica, ele viu a situação de miséria, ele naquele momento, ele se lançou para aquilo ali, e ele parte então agora, após esse momento de sofrimento, de dor, de ver a dor do outro, a compaixão pelo outro, ele agora não fica só na compaixão, não fica só pensando que o outro está coitadinho, que tá, não, ele começa, a Bíblia diz que ele começa a orar. Ele diz aqui, ó, disseram desprezo, e sucedeu que ouvindo essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias, por um tempo, mas não parou no lamento. Quero te dizer isso aqui: não adianta você ficar se lamentando, não adianta eu e você ficarmos só no lamento. Não, existe o segundo tempo, o ataque, sabe, a estratégia, partir para dentro, sabe, com o que você tiver na mão, porque Deus vai te dar condições, sabe, com certeza, aí é onde entra a intervenção divina, o milagre. Às vezes o que você tem na mão, você pode pensar que é pouco, mas com Deus é tudo, é o suficiente para fazer com que o milagre aconteça, porque quem opera é Deus, quem faz é Deus. E ele estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando ele faz isso, quando ele ora, eu quero crer que ele não ficou orando: Senhor, que o Senhor vai lá e tira aquele povo daquela situação, que o Senhor possa fazer não sei o quê, que o Senhor... A gente fica quase que falando para Deus fazer o que eu e você temos que fazer. Sabe, quando eu vou aqui em João capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Tem a vara aqui? Amém. Então você tem que produzir, você tem que dar fruto, foi chamado para dar fruto. Aleluia. Não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer em Deus. Aleluia. Sabe, muda tudo. Então, se eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se eu estou em Deus, eu sou capaz, porque Deus me chamou, me deu condições suficientes para gerar, para dar fruto, que está aqui. E nesse episódio, Deus estava levantando, e aí Neemias, ele se encaixa nisso. Eu fico olhando para Neemias, como se o sobrenome dele fosse assim: Neemias da Silva Vara. Cheque a vara. Mas um convertido, não é aquele ruim, não, é o dois. Sabe, se eu não ver meu sobrenome como essa que está ligada à videira, ou seja, eu estou pronto, isso significa que em todo o tempo eu estarei pronto para poder fazer alguma coisa, fazer o meu papel, sabe, colocar realmente. Então, o outro momento é pessoas que, quando nós nos encontramos nessa situação, nós somos motivados a fazer algo, a fim de ver mudanças, fazer direito, produzir algo bom, construir, trabalhar para uma nova construção. Porque esse modelo, ele não funciona. E aí isso me levou a um outro pensamento, eu quero te dizer isso. Então nós somos as varas que têm a missão de dar fruto. Somos nós que damos fruto.
Deus faz a parte dele de estar em nós, nos garantindo, dando-nos poder e a sua palavra. Jesus falou que ele iria para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então nós faremos obras maiores do que ele fez, e ele falou isso porque nós temos todas as possibilidades, muito mais ainda do que Jesus teve enquanto aqui na terra, devido ao seu tempo, os recursos, a escassez de algumas coisas. Hoje nós temos muita ferramenta. Acabamos de falar aqui agora, vai chegar agora aqui no sábado aí, mulheres vindo de... eu sei consertar máquina de escrever, então veio, ninguém usa, mas se alguém tiver uma máquina defeituosa, a mulher vai consertar porque aprendeu, porque sabe, na boa. Sabe, vai chegar e vai ter um toque, vai ver que, vai chegar e vai conseguir, vai dar um toque no sentido de, estou na área, e vai acontecer. Nós temos recursos. Olha a grandeza, olha a extensão daquele que realmente está inconformado com uma situação caótica, e então nós precisamos de entender que eu fui chamado para gerar, eu fui chamado para dar fruto, eu fui chamado para dar essa resposta, eu fui chamado, assim como Neemias e tantos outros, no seu tempo, no meu tempo, nesse tempo, você foi chamado para gerar, você foi tempo para dar resposta, você foi chamado para fazer a diferença, para produzir, para fazer algo além daquilo que está sendo apresentado. Se tem queixa na apresentação, então apresente uma solução maior e melhor. Aleluia. É o que a gente precisa de tomar como igreja hoje. E é verdade. Em todo tempo. Olha só como é que a projeção disso, numa mesa, num bate-papo, numa situação daqui a pouco. Porque esse é o objetivo, Marcão Capô falou aqui, por isso que quando iniciou o trabalho, graças a Deus por isso, que a gente viu ali, eu me importo por você, assim como tivemos a nossa equipe aqui, já falei isso aqui, a força do bem, o choque do bem, é o choque do bem, é um trabalho social que conta com homens e mulheres habilidosos, pessoas habilidosas, que gostam de fazer alguma coisa para socorrer alguém na hora de uma dificuldade. É uma pintura, é uma parte elétrica, é um conserto aqui, é uma MacGyver aqui, é um Marcelo ali, é Bartelli lá, é Marcelo, é não sei quem, é cada um aqui. Mas é algo que está ligado a esse eu me importo com você. Né? Eu me importo com você. Por isso que eu estou aqui te dizendo, eu estou aqui para gerar, eu estou aqui para dar fruto. Porque eu não posso me importar sem dar fruto. Então, pensando dessa maneira, então somos nós, as varas, que têm a missão de dar fruto. Deus faz a parte dele, de estar em nós, nos garantindo, dando-nos poder e a sua palavra. Precisamos entender que a razão do inconformismo ou a insatisfação é para gerar em nós um nível maior de resposta ao chamado que Deus nos confiou. Então, quando eu entro em cena nesse inconformismo, é porque eu espero, eu quero dar uma resposta maior. Eu preciso dar uma resposta. E não dar aquilo que já está acontecendo e toda hora, da mesma coisa. Não, eu tenho uma resposta, eu tenho uma visão diferente disso aí. E eu quero compartilhar com isso. No momento que eu faço isso, no momento que eu abraço isso, no momento que eu coloco como igreja, que eu trago para perto, eu ofereço, eu abro. Sabe, o leque se abre e as pessoas veem as possibilidades. Aquela pessoa que estava lá, talentosa, com um talento enterrado, mas a igreja ativou, a igreja mexeu, a igreja foi lá, a igreja cavou bem fundo. Enquanto não encontrar, não para. A igreja foi, está correndo por todo canto, mandando ver. Quando a pessoa vem, a pessoa se descobre, porque houve um clarão, houve uma abertura. A igreja fez isso. A igreja, esse é dar fruto. Esse é o produzir. Então, eu tenho que me colocar nesse contexto com essa inconformidade, eu tenho que me colocar de saber qual é o meu papel. Então, somos responsáveis para o sucesso. Deus promete, apresenta, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Gênesis 18, 19. Rapidamente, joga aí na tela aí. 1 Timóteo 1,18, anota aí no papelzinho, lançou um, depois lançou outro, para a gente fechar aqui, para a gente ceiar. Olha só que coisa tremenda. Eu preciso de entender isso.
Sabe, Deus estava chamando um grande homem desse grande movimento, né, de Deus pela humanidade. Deus começou a chamar algumas pessoas, a gente vai aqui, Gênesis 18, 19, diz assim, ó, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus tem falado sobre você. Deus tem promessa. Eu quero que você saiba que Deus tem promessa para o seu vizinho. Amém. Deus tem promessa para a Vila Valqueire. Agora, se eu não entender, se eu não me colocar, se eu não for um homem, não for uma pessoa, eu e você, se você não for um homem, não for uma mulher, insatisfeito pela situação, pela ração que está sendo dada, pela maneira que está sendo dada, e você não trouxer uma novidade, se você não tiver uma outra água para dar, se você não tiver um outro alimento para dar, nós seremos simplesmente conformados com o sistema. E a Bíblia diz, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa mente que se coloca na posição de saber que eu existo para dar fruto, para fazer acontecer. Eu sou a ferramenta desse processo que Deus tem usado nesses dias, chamado igreja, representado por cada um aqui. Por quê? Porque aonde você estiver, aonde eu estiver, eu vou produzir, eu vou dar fruto, eu vou fazer, eu vou gerar, eu vou dar resposta. Então, essa palavra se aplica para mostrar que existia assim, ó, acerca dele tem falado. Ou seja, Deus tem algo para mim, para você, que já foi anunciado. Está lá. Deus tem promessa, Deus tem algo assim tremendo para cada um. Mas como é que isso vai ocorrer? Deus tem promessa para a igreja aqui no Valqueire, Deus tem promessa para a igreja, sabe, em Sulacap, em Barra do Furado, em qualquer outro local. Mas o que a igreja está fazendo? Ela simplesmente está insatisfeita, simplesmente, hoje é só isso, é aquele bloquinho dos insatisfeitos. Tem um bloquinho só, mas sem causa, sem resposta, sem ação, sem atitude. Não, Deus espera atitude. Deus diz que se estiver nele e ele nele, ou seja, se eu estiver no Senhor e o Senhor em mim, eu darei muito fruto. Essa que é a grande Aleluia. questão. E isso me preocupa. 1 Timóteo 1,18. Este mandamento te dou. Olha ele ensinando, ele falando para um jovem pastor. Mandamento, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, tinha profecia. Tinha algo do coração de Deus sobre a vida, para a vida de Timóteo. Paulo está trazendo à tona que tinha promessa, que tinha algo de Deus para a vida do ministério de Timóteo. Ele está falando isso aqui. Olha aqui, ó. Aí ele fala o seguinte, ó. Milites por elas boa milícia. Ou seja, não falou para ele ficar parado, não ficou para ele simplesmente ficar em um modelo ou ficar com um ministério que reclama, que está insatisfeito, que está isso ou está aquilo, simplesmente, sabe, inconformado, mas um ministério atuante, militante, aquele que implacável, aquele que não para, aquele que chega e coloca mesmo, manda ver mesmo, que tem tempo para isso, que se coloca. Hoje, nós temos uma facilidade muito grande, queridos, e aí, lógico que isso é muito pessoal, porque não dá para ninguém ficar regulando isso, e nem pode, mas nós trocamos todo o tempo, nós temos dificuldade, eu digo isso porque é a minha percepção, sabe, na hora da gente escolher aquilo que realmente é o mais importante, a gente tem uma facilidade muito grande de escolher aquilo que não é tão relevante assim. E o pior é que a gente dá, às vezes, status àquilo que não é tão significativo, a gente coloca como se tivesse. E aí, na hora de fazer o que a gente precisa fazer, a gente está cansado, a gente não tem tempo. Sabe por quê? Porque a gente já queimou o cartucho. Eu quero dizer que tem que existir uma preparação. Então, para o bom soldado, para o bom combatente, a Bíblia fala, aquele que está lá, como Paulo fala sobre isso, né, sobre o soldado, o bom soldado, o atleta, ele fala sobre isso,
que, olha só, que existe um preparo, existe todo um cuidado, todo o tempo. Para quê? Para que na hora que ele for se apresentar, for fazer o que ele tem que fazer, ele esteja inteiro. Nós, às vezes, queremos fazer totalmente fragmentado. Sabe por quê? Porque perdemos, deixamos sair, deixamos esvair a nossa força, o nosso tempo, a nossa cabeça, que podia estar boa, está legal, a gente está cheio de minhoca na cabeça, cheio de coisas, cheio de problema que às vezes não é nosso, mas a gente está mexendo com questões alheias, não tem nada a ver, e aí não sobra nada para a gente, ficamos congestionados, com a mente poluída, e aí na hora da gente olhar e ver realmente a situação, a gente não consegue, e às vezes não dá nem tempo para ouvir, porque aqui diz que ele ouviu. Às vezes a gente nem ouve, está tão apressado, está tão passando batido, porque o sistema está nos levando a isso e a gente não está conseguindo perceber. A pessoa está gritando, mas a gente não consegue ouvir, porque nossos ouvidos estão voltados para outras coisas. Mas o Senhor espera de mim e de você que venhamos a dar fruto, porque essa participação minha e sua não pode faltar, não tem como. Então, quando eu entendo isso, eu vejo... por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 13, rapidamente aí, versículo 14 e 19, 14 a 19, depois a gente só vai fazer um comentário, diz assim, ó, e tornou a enviar, ou melhor, 2 Reis 13, versículo 14 ao 19. E Eliseu estava doente. Guarda isso. O profeta lá, homem de Deus, estava doente. Que morreu até por conta disso. Depois. De enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. A Bíblia, E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Vamos lá. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até, fala assim, até os consumir. Vamos lá. Disse mais, toma as flechas, e tomou-as, então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Olha só o que agora acontece aqui. Olha o que aconteceu com o profeta agora, o homem de Deus. Então, o homem de Deus se indignou. Em outras palavras, parou por quê, rapaz? Olha só, quero falar um pouquinho sobre isso aqui. E se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes já deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Eu só quero falar um pouquinho sobre isso, que a gente tem uma dificuldade nesse processo. Sabe, esse texto que a gente leu agora aqui, essa passagem, ele falando que era até acontecer, até a coisa concluir, fechou, bacana, com vitória. Nós, às vezes, paramos no meio do caminho, porque permitimos que é o nosso jeito, é a nossa visão, é a nossa maneira. Sabe, o que vai determinar isso, essa intimidade que a gente tem com Deus, ela vai nos permitir a entender que a busca, que o trabalho, ele tem que ir até a gente ter a resposta. A Bíblia fala que um homem sábio fala sobre os fundamentos, e disse que um veio construir uma casa no banco de areia, sim ou não? Sim. Local bem, mas foi rapidinho. Mas o outro fez o quê? Cavou, me ajuda, bem fundo, e foi até encontrar o quê? Ele só parou enquanto ele não encontrava a rocha, ele continuou a cavar. Ele só parou de cavar quando encontrou a rocha.
Porque o encontrar a rocha estava dizendo que ali está o seu sucesso. Ali está a permanência daquilo que você está construindo. De outra maneira, você vai entrar na área de risco. Nós, às vezes, fazemos isso, nós deixamos, sabe, nós paramos. E aí, quando eu vejo isso, isso me leva a uma passagem que a gente só conhece, que está lá em Esther, capítulo 4, versículo 1, só para a gente poder ver isso, mostra de um homem, por exemplo, Mardoqueu. A Bíblia fala que ele, quando ele recebe a notícia do que estava acontecendo com o povo, ele viu da maldade, ele se indignou. Mas só que existe um histórico anterior a esse momento, porque a Bíblia diz que Amã, ele tinha uma dificuldade muito grande com Mardoqueu, porque ele era o único que não se inclinava. Ele não dava mole para o camarada, para o opressor. Ele não estava nem aí para o opressor. Não dava confiança para o opressor. Eu quero dizer isso, às vezes a gente tem que começar a entender o que tenta nos oprimir, aquilo que vem para nos agredir, para acabar com a gente, para fechar com que, ou seja, estreitar a porta daquilo que Deus já abriu para a gente, sabe? Começar a colocar dificuldade. Eu tenho que começar a ter um olhar para isso, mas um olhar não para me render, mas para eu não me permitir, não me prostrar e não me paralisar, porque a palavra diz o seguinte: até consumir. Então significa que eu tenho que ser fiel até o fim, eu tenho que ser firme até o fim, eu tenho que continuar no meu padrão, naquele que Deus tem estabelecido na minha vida, não do sistema, não que Amã, não que fulano, não que Beltrano, não, eu tenho as regras de Deus, eu tenho o ensinamento de Deus, e eu vou viver segundo esses ensinamentos, seja eles quais forem aí fora. Pode ser um cara muito bacana, pode ser o que for, mas eu não vou ouvir, não vou. A Bíblia diz que se vier um outro evangelho diferente desse, temos que considerar o quê? Anátema. Cara, é muito simples. E aí, se bobear, a gente vai. Por isso que gerou esse mal-estar, porque ele não se rendeu. Hoje a gente vê uma facilidade muito grande. Nós, às vezes, se bobear, mas a gente acaba cedendo, por isso que eu falei da questão da tentação, que nós cedemos, e aí quando cedemos, eu quero dizer que quando a gente cede a uma situação dessa, que é contrária à palavra, significa que eu deixo de implantar o reino de Deus, eu deixo de trazer bênção para a minha vida e para o povo. Simplesmente quando eu me rendo, quando eu simplesmente me conformo com aquela situação e fico ali como vítima do sistema e não faz nada e não tomo uma atitude. Eu tenho que me levantar, eu tenho que resistir sim, bravamente, eu tenho que dizer não ao pecado, eu tenho que dizer não à opressão. Todo tempo, não, que isso não é para mim, não. E a Bíblia diz que é isso. Por causa disso, ele se indignou quando ele soube de tudo isso. Então, no capítulo 3, versículo 2 e 6, fala sobre isso. Então Mardoqueu se indignou com a situação, se humilhou e foi até a porta do rei. É onde hoje nós temos isso, essa liberdade. Se ele lá foi na porta do rei, eu quero dizer que hoje você pode entrar, porque hoje nós temos acesso. Você não precisa mais ficar na porta do rei. Sabe, irmãos? Porque ele era limitado, nós éramos limitados sim a chegar e estar lá na presença do rei. Nós não entrávamos no Santo dos Santos, nem no local santo a gente entrava. Era átrio e olhe lá. Hoje, eu e você, então, agora só entra, só vai, se a gente falar não para essa situação todinha que a gente está vendo, que está circulando, tentando nos envolver. Porque nós fomos chamados para produzir, para dar fruto, para dar resposta. Aleluia. E esse fruto tem que permanecer, e esse fruto que permanece é aquele que alegra o Senhor, porque se não alegrar o Senhor, não permanece. Aí é que está, ele nem vai computar aquilo ali, tem que permanecer, é aquele que alegra ele, é aquele que, opa, é esse sim que Deus está esperando de mim, de você. Então, quando ele faz isso, é uma cadeia, começou por um insatisfeito, e ele chegou a essa mensagem a Esther. Ele foi em conta, fez com que chegasse isso a Esther. Ela agora passou a ser multiplicadora. Eu quero dizer que para ela ser esse agente multiplicador, gerador, alguém que estava agora para dar fruto para a glória de Deus, ela teve que se expor, ela teve que passar por algumas situações, ela poderia ser rejeitada, ela poderia, não ser alcançada.
E se ela não fosse alcançada, ela não teria expressão, ela não teria voz. Eu quero te dizer, quando nós nos colocamos nesse processo de não ser aqueles inconformados, simplesmente paralisados, mas inconformados, que diz não a essa conformidade do mal, mas que tem uma estratégia, que tem uma palavra, que tem uma vida diferenciada, capaz de fazer acontecer, eu vou colocar isso, eu vou realmente valorizar isso. Ele diz que se humilhou e colocou diante, botou os trajes, né, da época para se humilhar, colocou lá na porta. Sabe o que aconteceu? Deus, quando ele vê a humilhação, quando ele vê a nossa dependência, quando ele vê a minha atitude de reconhecer que ele é Deus e que eu preciso dele para gerar, entender João 15:5, sem mim, sem o rei eu não consigo fazer nada. Deus começa a fazer com que os recursos venham, e aí naquela noite Deus fez com que o rei acordasse, e aí o camarada, a gente fica pensando nesse quadro, parece que o cara acho que tomou alguma coisinha lá estragada, bebeu alguma coisa ruim, comeu alguma coisa, que nada, Deus levantou, é o próprio Deus, e fez com que ele foi para o livro das crônicas e começou a ler, justamente ali, quando ele lê, ele vê assim, mas ele viu que foi livrado de um grande mal, uma conspiração, um plano diabólico. E aí ele perguntou, quem é esse? Essa pessoa que foi beneficiada, foi alcançada? Olha só, olha a projeção de um ato daquele que é inconformado com o mal, com a situação caótica, quando nós entramos em cena em Deus, olha o que a gente provoca. Nós mexemos com o mundo espiritual, nós mexemos com o céu. Nós mexemos. Porque Deus vai liberar, Deus vai fazer com que tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está deslocado, venha para perto, aquilo que está impedido vai ser quebrado. Amém. Tudo para que a vontade dele prevaleça, porque tudo, a Bíblia diz que tudo é para a glória dele. Tudo atende a ele, é para ele. Então ele vai fazer o que eu não consigo fazer, mas o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Senhor, faz isso, Senhor, vai lá, visita fulano, vai lá, tudo bem, mas vai lá, faz a sua parte, façamos a nossa parte, porque Ele nos chamou para isso, isso é gerar, isso é dar fruto. Então, Esther 7, de 1-6, ela denuncia a perseguição e intenção de destruição do seu povo. Isso, ela exterminou esse mal, porque a atitude dela foi implacável, ela se colocou em Deus, foi aceita porque fazia parte do plano de Deus, porque alguém que foi ativada, e a Bíblia diz que aquele malfeitor foi punido com aquilo que ele desejava para o povo de Deus. Eu quero te dizer isso, que a gente não precisa de desejar, não precisa de nada disso, mas a gente tem que colocar o inferno no lugar que é dele, o inferno. Satanás naquilo que é dele, não naquilo que é nosso, naquilo que é santo, naquilo que é de Deus. E nós somos responsáveis para isso. Se o meu vizinho está permitindo que Satanás brinque com a família dele, com a casa dele, eu e você somos agentes para trazer a novidade de Deus, a bênção de Deus para aquela casa, através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso ministério, de entendermos que nós fomos chamados para gerar, para dar fruto. E aí eu encerro literalmente dizendo aqui que isso me levou aqui a essa reflexão. O pai do filho pródigo, com certeza, ele não ficou satisfeito. Vocês acham que ele ficou satisfeito com a saída? Lógico, uma parábola, vamos trazer para um quadro real aqui. Um pai decente, porque a Bíblia fala sobre isso, cuidava, testemunho dado pelo próprio filho, que na casa de papai o negócio é bom, a merenda era boa, os funcionários eram tratados legalzinho, toda tarde tinha cafezinho com leite, pingadinho, pão na chapa, o negócio era maravilha, coisa linda, porque dá para a gente entender isso. Tanto é que ele reflete nisso, não está escrito isso não, tá, irmão? Porque depois de um novo aí, o pastor falou que tinha cafezinho, não tinha até mais do que isso, mas olha só, coisa linda, lá, maravilha. Ele deslocou, mas olha só o papel, quero encerrar aqui dizendo isso, olha o papel daquele pai. A Bíblia diz que quando o filho volta, onde é que estava o pai? Onde sempre esteve, cuidando do filho, para que quando ele voltasse, não fosse pego de surpresa, não tivesse que criar nada, ele já estava na expectativa de saber que o filho voltaria, porque
alguém insatisfeito, talvez inconformado, mas alguém que não abriu mão da sua condição até ver o quadro que realmente ele entendia que era bom, que era aquele que o filho precisava de retomar na sua vida. Então, vamos ficar de